Fala galera, beleza? Antes de começar o episódio de hoje, tem um recadinho aí pra vocês. Olá, ouvinte, tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional. Está no ar mais um episódio do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, edifícios públicos do Espírito Santo serão obrigados a captar energia solar. CAL divulga vídeos de auxílio para os profissionais. Depois do Pacaembu, agora a concessão do Parque do Ibirapuera, com as participações de Danilo Keila, Elis Cristina, Samuel Cabreira e Satoshi Koike. A matéria que eu peguei é do CAL, São Paulo. Tem a ver com outras matérias que eu trouxe aqui nas outras semanas, sobre o CAL se movimentando um pouco para fazer aquilo que a gente tanto cobra, ou que a gente tanto pede. Então o CAL ele lançou alguns vídeos que auxiliam os arquitetos e urbanistas em toda a questão que você pode fazer com o CAL. Na verdade, são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Você tira o CAL depois que você se forma, e aí o CAL ele sempre teve um sistema que não é muito intuitivo, e acho que o CAL percebeu isso. Então eles lançaram alguns vídeos recentemente, acho que no começo de outubro, explicando como fazer as coisas principais do CAL, do centro, do SICAL, né, do Sistema Integrado, lá, para poder, por exemplo, gerar um RRT, fazer o registro de pessoa jurídica, registro de pessoa física, todas essas questões que às vezes a gente nem sabe que a gente tem que fazer, como pelo CAL, né, para garantir o exercício legal da profissão. E aí agora eles lançaram vídeos explicando, até porque a gente também, acho que a gente já comentou, acho que em outras temporadas, sobre como o Fale Conosco do CAL também não era tão eficiente, central de atendimento e tudo mais, às vezes não conseguia contato ou não conseguia a informação necessária, como a maioria dos telemarketings no Brasil. E agora eles lançaram vídeos bem explicativos, assim, passando a informação certa de como você deve fazer cada uma dessas questões. Acho que a gente não precisa se aprofundar especificamente em cada um dos vídeos, mas assim, tem desde como você fazer o registro de responsabilidade técnica, o RT, porque parece muito fácil falando assim, mas na hora que a gente vai fazer, quando a gente, sei lá, eu acho que não é uma coisa que se faz todo dia, né, no escritório, cada um no seu aí. Então tem coisas que você tem que selecionar lá que você nem sabia, às vezes você nem sabe essa informação sobre a obra, a questão do RT extemporâneo, eles explicam essas questões, certidão de acervo técnico com atestado, alguns vídeos que você vê como opção na hora que você vai entrar no sistema do CAL e que você normalmente não sabe às vezes o que é ou como fazer aquilo, e eles fizeram vídeos educativos, explicativos, né, que acho que ajudam e dão um passo importante nesse contato do profissional com o CAL. Esse em específico que você trouxe, que eu vi, era de como registrar de PJ, né? Que tem a diferença quando é arquiteto, só a figura, né? Vamos dizer assim, pessoa física, e aí tem também que registrar. Aí até me surgiu uma dúvida, não sei se você saberia responder, se é necessário ter os dois
Se você Sim. tem o de PJ, tem o... Sim, você precisa pagar os dois, tanto de empresa quanto de pessoa física. Ok. A gente paga os dois no escritório. Paga o de... Os três, né? Vocês pagam. No caso, porque são 2 pessoas físicas e uma PJ, né? Mas tem que pagar todos. E de fato, tudo, eu acho que tudo no sistema ali de emitir coisas no CAL, eu acho quase tudo meio não didático, sabe? É nada intuitivo, né? O UX deles lá, o user experience deles não é bem feito, né? Então, tudo bem que a gente tá falando... tentarem solucionar talvez melhorando isso, eles acabaram lançando vídeos explicando. É uma forma, mas é uma forma de arrumar o que não está tão bom, em vez de arrumar, sei lá, usando outra forma para consertar aquilo que não estava bem explicado. Em vez de melhorar e deixar ele intuitivo, para que não precise dos vídeos, eles lançaram os vídeos e acabaram quase solucionando. Assim, concordo assim com boa parte do não ser intuitivo e tal, mas melhorou bastante assim, nos últimos, sei lá, pelo menos 5 anos aí, a evolução da plataforma é nítido assim, né? De repente falta um investimento aí em trazer pessoas específicas dessa área de experiência para melhorar, diagramar melhor a plataforma, mas eu não vejo ele tão difícil de resolver alguma coisa, sabe? Porque eu entro lá, tem as abinhas, aí eles vão direcionando por assunto, sabe? Talvez na hora de preencher surge algumas dúvidas ali, que aí eu ligo para eles me atendem. Talvez esse processo seja um pouco complicado, né? Às vezes quem atende não sabe responder, aí direciona para outra pessoa, para outro. Mas no geral assim, se você quiser fazer e se esforçar um pouquinho, tem a questão do se esforçar, funciona. Então, Eu concordo, Satoshi. A questão com certeza evoluiu muito, mas eu acho que a gente também tem o nosso olhar da nossa geração de enxergar essa tecnologia muito... Pra gente é muito mais fácil de enxergar isso e pra gente é um pouco mais intuitivo, mas tô pensando em arquiteto de 60 anos. Mas será que de repente essa transição não é pensado, sabe? Não é uma estratégia? Porque, tipo, tem um amigo, o Rory, né? Ele é um senhor aí de mais de 80 anos e que ele não consegue... enfim, trabalhar dentro do SICAL, né? Ele não sabe nada. Até para emitir um certificado, enfim, eu acabei fazendo porque ele não ia conseguir emitir. Então, olha que loucura, né? Como é que você vai conseguir atender gente que trabalha com 80 anos, né? Aí é uma questão de tanto da pessoa quanto do CAL ali de tentar se organizar para desenvolver isso de uma forma melhor, quanto essa nova geração que quer tudo, tipo, só num clique, sabe? Satoshi, mas é que tem outros serviços que conseguem atender aos dois, né? Você vê gente de 80 anos conseguindo pedir táxi no 99 no Uber, porque o user experience, a forma como você faz o negócio ser intuitivo, deixa aquilo claro para todas as gerações. Por mais que talvez a primeira vez, segunda vez, o senhor de 80 anos tenha mais dificuldade de pedir o táxi, na terceira ele já entendeu. Agora no carro, quantas vezes o senhor de 80 vai ter que aprender, testar ou ligar lá para conseguir entender? Tem como você atender? É claro que tem deficiências, sempre vai ter, acho que vai sempre, por isso que toda semana atualizam esses aplicativos aí que todas as gerações usam, mas sim, tem como fazer isso. Obviamente é essa questão de profissionais especialistas nessa área, né? Convenhamos também que uma coisa desse tipo, né? Tipo, totalmente burocrática, porque você tem que fazer um cadastro, uma coisa assim, né? Ela não pode ser também muito simples, né? Eu concordo com o Satoshi nesse aspecto, tem que se esforçar um pouco mesmo. Não dá para ser um negócio de um clique, pô. Mas, bom, a minha crítica estava em cima dessa dificuldade que apresenta, mas essa dificuldade já está caminhando no sentido de ser sanada quando eles começam a fazer esse vídeo, essas coisas. Eu acho isso maravilhoso, né? O cara tá usando aí um atributo da modernidade, que é um vídeo no YouTube, todo mundo tem acesso, didático, e o cara se vira lá depois. Mas só mostra realmente o que a gente tem falado nos últimos programas, a gente vê o CAL se preocupando um pouco mais e se movimentando um pouco mais para ouvir, né, o usuário, ouvir o arquiteto e o cliente e se movimentando para trazer soluções, né? Sim. Eu só ia falar da comparação do táxi e do CAL, é que a diferença é que o táxi é um serviço só, né? O CAL são milhares de serviços.
Tanto que eu baixei o aplicativo do Cal para ver o que era, aquele Cauê lá. E na verdade lá é para cliente, né? Basicamente para cliente, para saber se o profissional que você está contratando ele é registrado, se ele tá ok, que obras ele fez, né? Então ele traz um histórico do profissional que você está procurando. Enfim, aí na outra matéria que você tinha mandado lá dos honorários, eu sei que tem um aplicativo específico para ele também, só que eu não encontrei, né? Entrei lá nas App Store, lá não achei. Enfim, mas talvez a Cal tá trabalhando para isso, né? Para fazer cada serviço uma experiência única para que seja fácil ser resolvido, assim como é feito no táxi que o aplicativo é para você chamar, sabe? Então acho que é meio que o Cical ele resume, ele junta todos esses serviços, né? Eles estão tentando fazer por serviço um aplicativo diferente para tentar ser essa experiência mais clara e intuitiva. Talvez nesse sentido, sabe? Então especificar, sei lá, você quer emitir RRT, então eu tenho um aplicativo específico para isso. Então começar a ser mais intuitivo trabalhando só nesse serviço, sabe? Então acho que nessa pegada aí, acho que as coisas funcionam, dividindo e aí acaba funcionando de acordo com a necessidade de cada um. Novos edifícios públicos no Espírito Santo serão obrigados a captar energia solar, né? Então fala que na segunda semana, mais ou menos, de outubro, né, o governador do Espírito Santo, então Renato Casagrande, ele assinou um decreto que institui a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para captação de energia solar em novas edificações estaduais ou aquelas que de alguma forma recebem algum tipo de dinheiro público, no caso, né? E ele na notícia, né, comenta também da possibilidade de que se no local não tiver como ter a energia gerada, né, os painéis, porque a gente sabe que o painel ele ocupa uma certa área e tudo mais, que ele pode ser feito instalado em outro, como se fosse instalado em outro lugar e recebendo essa energia, né? Porque hoje no sistema de energia solar a gente tem essa possibilidade de doar, vamos dizer assim, a energia também excedente. E aí eu acho interessante essa notícia que mostra a movimentação do setor público, né, em incentivar a utilização de novas fontes de energia renováveis, como é o caso da energia solar, que aqui no Brasil reduziu o seu valor, né? No estado de São Paulo mesmo teve incentivo fiscal para o mercado de energia solar, justamente para fomentar esse tipo de desenvolvimento na área. E a gente vê outros estados, como, né, no Espírito Santo. São Paulo mesmo está estudando para esse ano, ainda eles estão querendo que saia uma isenção fiscal, um incentivo, né, que seria uma redução no valor do PTU ou do ITBI, né, Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, né? Então, como forma de incentivar aqueles que tiverem, né, ali a instalação, seja residencial, comercial, de placas fotovoltaicas para energia solar, então teria essa isenção nesses dois impostos. Ainda está tramitando aqui em São Paulo, tem uma notícia que tem no site Ciclo Vivo que diz que seria para o final do primeiro semestre de 2019, mas eu até cheguei a pesquisar e não deu, ainda não finalizou, não concretizou, na verdade. Mas é isso, eu acho que meio, né, sobre a minha visão um pouco atrasada, mas a gente vê certas movimentações do setor público e privado também para essas novas fontes de energias renováveis, que a gente vê que o Brasil, além de ser um país que a gente tem uma abundância, né, tanto para solar quanto para eólica, não em qualquer lugar, mas em certas áreas do país, assim, e mostra a necessidade de incentivar elas até para complementar energias como a de hidrelétricas, que mesmo utilizando água que não é combustíveis fósseis ou não é nuclear e tal, mas a sua construção impacta muito o local, né? Impacta o meio ambiente e a sociedade.
Então, há necessidade desse investimento e desse incentivo nessas outras formas de geração de energia. Isso, como diz a lei aqui, é uma obrigatoriedade, né? Isso. Todo edifício ligado ao Estado, à municipalidade, ao governo, no caso são estaduais, né? Eles vão ter essa obrigatoriedade. Mas onde que isso poderia se estender, ou de que maneira poderia se estender para o cidadão comum que gostaria de colocar isso na sua casa, por exemplo, mas, enfim, não tem recurso, porque ainda é uma solução cara, né? Não, ela reduziu bastante. Eu não tenho números agora para te dizer o quanto que ela reduziu, mas ela está se tornando mais acessível. Em São Paulo, a gente vê residências que já estão utilizando desse tipo de... Claro, não vou dizer que é uma coisa super barata, mas assim, já está se tornando mais acessível, justamente por medidas como aquela, né, que eu comentei, de isenção para a indústria, né, isenções fiscais para as indústrias, e aí a gente consegue reduzir de certa forma. E, obviamente, tem que se fazer mais para poder conseguir atingir o maior número de pessoas, independente da classe social, né? E aí o próprio governador, ele fala, né? O governo precisa dar sinais e tal. Isso eu acho uma coisa interessante. A fala dele é puramente política, né? Mas em termos práticos, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que partir mesmo do governo, do Estado, né? Como um exemplo a ser seguido, sabe? E, por exemplo, de novo, a lei que obriga todos os edifícios ligados ao Estado terem isso, de uma certa maneira, vira um exemplo positivo e as pessoas começam a enxergar aquilo ali como uma coisa boa, né? Bom, eles estão colocando em todos os edifícios porque tem um benefício, porque vale a pena, porque é importante. E aí, daí para frente, o próximo passo seria... É ser o exemplo, né? O próximo passo seria estender isso pro contribuinte como alguma concessão. Se o cara instalar isso daí, ele tem uma isenção lá de 20% na conta de luz e por aí vai. Na verdade, é o que no estado de São Paulo está querendo fazer, né? Que seria desconto, desculpa, nos impostos, em alguns impostos. Você não precisa manter isso pela vida inteira, manter por um tempo lá, e existe uma conta, né? Você instala esse aparelho, ou qualquer aparelho de captação de energia solar e tal, seja aquele que capta a radiação, né, ultravioleta, ou seja aquele que é um sistema mais simplificado de serpentina, que ele só capta, que eu acho também a captação ultravioleta esquentando, né? Eu não sei tecnicamente diferenciar, mas enfim. A de serpentina seria para aquecimento a água da água. E o outro é para gerar energia, né? Armazenar e tal. De aquecimento de água ele já é bem mais difundido. E é mais difundido. Você já mais barato também. Né? Enfim, ambos eles acabam, de uma certa maneira, trazendo para o usuário o benefício de não utilizar a energia disponibilizada pela concessionária, né? E tem até um a mais, que você pode vender esse seu excedente para a rede pública, e aí você vai ter essa venda... É isso, abate da sua conta, não é? Não, isso eu acho que é um calcanhar. Isso eu acho que é um pouco um calcanhar de Aquiles, porque ainda precisa ser muito pensado, porque em alguns lugares tem como que a companhia de luz vai receber, né? Então isso é uma coisa um pouco delicada que tem que ser bem pensada. O armazenamento do que é produzido, né? E como isso é repassado para outra casa. Mas assim, eu acho que até ele usa um termo aqui na matéria, né, que fala da criação de mini usinas, né? E eu acho que é genial essa ideia. A gente tem espaço pra caramba para ter a captação de energia solar por placas fotovoltaicas. A cobertura de qualquer edifício serviria disso, só estudando bem qual que é o trajeto do sol, né? A melhor insolação. E a gente não usa esse espaço é inutilizado, né? E subutilizado. Então, cara, é genial. E cada vez mais você depender menos da concessionária, e tornar, às vezes a cobertura de um prédio não seja suficiente para abastecer o prédio inteiro de energia. Mas a casa do lado, que tem 2 andares, produzir talvez a mesma quantidade de energia, então ela consegue repassar essa energia para o prédio, porque tem mais gente morando,
Então, ficar, tipo, o ser autossuficiente e cada vez, principalmente essas concessionárias que impactam tanto no meio ambiente e na forma como produz energia. Já que não deixa ninguém usar a cobertura para fazer um jardim, né? Quando eu digo não deixa, é que tem um monte de restrições aí do uso da cobertura, pelo plano diretor, enfim, zoneamento, né? Pelo menos dá pra fazer isso, então, colocar uma placa solar lá, se há algum incentivo, né? Não, assim, acho que ambos podem estar na cobertura, né? Mas que, na verdade, o estudo, pensando só rapidinho de uma forma mais ampla, esses incentivos, né, que eles chamam de IPTU verde, que estão sendo estudados por várias prefeituras aqui, várias não, mas por algumas prefeituras no Brasil, dessa possibilidade, e daí seriam... aí você teria esse tipo de desconto a partir das diversas iniciativas que vão para além só da questão da energia solar, mas se você tem o sistema de reuso de água, se você tem o sistema de captação de água da chuva, construção com materiais sustentáveis, instalações de telhados verdes, lâmpadas de LED, enfim, tem várias coisas que se você vai provando que tem isso na sua residência ou enfim, no edifício e tudo mais, você tem como ter chegar até uma concessão do IPTU. Mas isso ainda está em estudo mas ainda não tem nada definido, né? Eu só queria fazer uma pergunta, na verdade, para Elis, que o Danilo comentou das mini-usinas ali, de transformar, de repente, coberturas em mini-usinas ali para produzir energia e tal. E na mesma matéria ele cita também da questão dos parques solares, né? Que seria a mesma ideia daqueles pátios ali, os de energia eólica, né? Como é que se enxerga esses parques solares, né? Já que essas placas poderiam estar em cima de prédios e a gente poderia aproveitar de uma outra forma o solo, sabe? Eu acho que, sem dúvida, quanto mais a gente conseguir aproveitar coberturas que são subutilizadas, é melhor, porque obviamente, o impacto de um parque com placas solares, ou a própria que você lembrou bem, né, para energia eólica, ele não é um impacto como o impacto, vamos supor, de uma hidrelétrica, de uma usina nuclear, mas tem seu impacto, sem dúvida, de alguma forma sempre vai impactar. Então, se puder evitar, só que ao mesmo tempo tem que ver o que tem de área disponível e porque às vezes tem coberturas que podem receber e outras não, digo assim, por capacidade até estrutural, né? Enfim, então eu acho que eu acho que deveria partir desse princípio de sempre que possível utilizar coberturas que são que não estão espaços já construídos, já utilizados, né? Então, porque ocupar uma outra área de solo, sendo que essa área de solo já está sendo ocupada. Mas ao mesmo tempo, se for necessária essa construção devido à quantidade mesmo, né, a quantidade de energia necessária para ser gerada não é o suficiente baseada nas coberturas que estão disponíveis, mas que seja feita de uma forma adequada e entre um parque com placas solares e uma hidrelétrica, a gente vai ali por um que vai ter um impacto menor, né? Mas é sempre necessário uma análise muito bem feita. Eu acho que para qualquer coisa, por mais que o impacto seja menor, essa análise tem que ser feita, né? E eu acho que só para finalizar, mas aí eu acho que uma medida de que a gente consiga ter a energia solar de uma forma acessível. Eu acho que isso acaba contribuindo para que mais e mais pessoas tenham em suas residências, em condomínios residenciais. E aí, portanto, cada vez mais a gente consegue pensar em casas que são autossuficientes para a sua geração de energia e aí podendo até, aquele caso, né, de ofertar o seu excedente. E aí a gente vai cada vez menos necessitar de parques como este, né? Mas a gente sabe que isso demanda um super trabalho. Respondi? Respondeu. Não, porque
Tipo, na verdade você tá transferindo um problema, né? E, tipo, tá certo que o impacto é menor, mas ao mesmo tempo você ocupa um puta espaço, né? Eu lembro quando eu fui pra Porto Alegre, ali na estrada que liga o litoral pra Porto Alegre, ele é transformado num parque eólico, né? E, tipo, poderiam ter sido feitas muitas outras coisas naquele espaço e que só tá reservado pra isso, né? Mas, enfim, né? Acho que eles devem ter feito algum estudo de compensação ali, visto que vale a pena fazer dessa forma e tal. Mas é um espaço gigantesco, assim, que fica ali, né? Tipo, perdemos um espaço, né? Beleza. E aí, eu acho que é uma questão delicada porque deixar não tô dizendo que, como posso dizer assim, é uma demanda de energia, certo? Não tem, a gente não tem como viver hoje sem energia. Então, eu acho que é um estudo muito detalhado e com muito cuidado e, sem dúvida, de novo, sempre pensando no estudo de impacto. Muitas vezes, pegando como exemplo as nossas hidrelétricas aqui do Brasil, o estudo de impacto era e é insignificante. Hoje a gente vê todo o impacto que essas construções geraram, né? Impactos não só ambientais como sociais. Você tem ali o deslocamento de povos ribeirinhos, pessoas que perdem seu emprego, enfim, tem várias coisas que regiões alagadas, enfim. Então, eu acho que qualquer atividade que for ser feita, independente se for a eólica, se for a solar ou qualquer uma outra, que essas duas mostram que o impacto ele é possível de ser menor, mas não quer dizer que não vai haver, né? Mas sempre tem que ser feito com muito preciosismo, assim, diferentemente do que foi feito antigamente, que era, vamos lá, e se, né, depois lá na frente de algum problema a gente pensa, que é um pouco da cultura dos governantes brasileiros, faz para depois ver se der algum problema e a gente vê de resolver. E não pode ser dessa forma, de jeito algum, né? E aí a somatória de energias, né? Não dá pra gente focar, então vamos focar só no solar. Ou a gente vai focar só na eólica. Eólica. Não, o Brasil tem essa vantagem, a grande vantagem de ser, por ser um país continental, de poder ter essas diversidades. Em alguns lugares a eólica, outras solares, e elas vão se complementando. E, claro, ainda tem alguns anos pela frente que a gente vai poder, tem uma validade, mas a gente ainda vai continuar utilizando as energias geradas pelas hidrelétricas. Só que, dependendo de como continuar as coisas, a água ela é finita. E pode ser que, sem dúvida, a água é muito mais finita hoje, muito mais palpável sua finitude do que o sol e o vento. Mas não quer dizer que mais para frente tudo continuar também do jeito que está indo. Esses dois também não sejam, né? Mas hoje a gente consegue ver que a água, pela escassez, né, de chuvas e tudo mais, ela pode ser muito mais, pode vir a ser mais difícil de tê-la do que o sol e o vento. E que a gente consiga em breve captar vento, né? Eu tava me segurando, que sabia que você ia soltar ela. Estocar, né? Estocar, né? Estocar isso. Estocar. Não é captar, é estocar. Bom, o tema que eu vou falar aqui trata-se da concessão do Parque do Ibirapuera, né? E de mais outros parques, mas fundamentalmente do Parque do Ibirapuera. Esse processo de concessão estava travado desde março, quando uma construtora, que é a Construcap, havia ganhado a licitação, né? Voltando um pouquinho aí, na verdade, isso é uma atuação do poder público de ceder, né, conceder alguns bens do Estado para iniciativa privada, assim mais ou menos como foi feito com o estádio do Pacaembu. Então existe uma lista lá de edifícios e parques e coisas que a iniciativa, o Estado pretende ceder para a iniciativa privada cuidar, gerenciar, administrar, preservar. Então, feito isso, sabendo disso, né, essa lista começou lá com o estádio do Pacaembu e chegou agora no Parque do Ibirapuera. Como eu disse, não é só o Parque do Ibirapuera, né? Essa concessão. Desculpa, Samuca, só um adendo. No nosso episódio dessa temporada, o News 4, a gente fala sobre a concessão do Pacaembu, então quem não ouviu, ouçam lá.
Dá uma ouvida lá que já vai se inteirar mais sobre a questão. Então, e aí essa concessão estava travada, esse processo, né, desde março, quando a Construcap tinha ganhado a licitação e ela ofereceu aí uma outorga no valor de 70 milhões e 500 mil reais, aproximadamente. E essa concessão, ela se dá por 35 anos, né, que essa construtora, enfim, esse fundo aí, teria para gerir, administrar, gerenciar, preservar do Parque do Ibirapuera e de mais outros 5 parques. Eu depois posso até falar individualmente quais são, né? Bom, vou falar agora. Ibirapuera na Zona Sul, que é o principal de todos, Jacinto Alberto na Zona Norte, Tenente Faria Lima na Zona Norte, Jardim Felicidade Zona Oeste, Eucaliptos na Zona Oeste, acho que é no Morumbi esse Eucaliptos, e Lajeado na Zona Norte, na Zona Leste. Então, voltando lá, essa concessão estava travada desde março porque o Ministério Público não estava satisfeito com algumas informações ou como o processo estava sendo levado, né? E aí, inclusive, eles até destacaram aqui algumas coisas das mais importantes que o Ministério Público levantou. Basicamente, o processo de concessão ele se dá por uma, como que eu posso, simplificando aqui a linguagem, ele se dá por uma grande lista de exigências e de pressupostos, né, que o concedente vai dar para aquele que vai ganhar a concessão. Então essa lista, essas questões todas aí que seriam de obrigatoriedade daquele que vai ganhar a concessão, né, parece que não estava muito certo, né? Isso o Ministério Público que estava colocando essa questão. Tinha coisas muito amplas. Então, por exemplo, uma delas, né, é que a partir do segundo ano, né, da concessão, aquele que ganhasse, obviamente, ele teria a liberdade ou o poder de explorar o espaço comercialmente, o parque comercialmente, e levantar ou ganhar e arrecadar um valor de até 178 milhões. Então, parece por ano. Isso, por ano, né? A partir do segundo ano. Então, o que parece que houve uma discrepância foi o seguinte, que atualmente o que se arrecada é 2 milhões. Então, houve ali um certo descompasso, né? Como os caras poderem arrecadar 178 milhões, o que eles vão fazer? Eles vão devastar tudo, cortar todas as árvores e construir umas torres, lá é isso que eles vão fazer? E fazer um parque de energia solar. Mudar todas as características, sei lá, enfim, né? Então, não tinha amarrado bem o que seria isso, como seria feito, né? Uma outra questão também que o Ministério Público colocou como sendo uma coisa que não estava muito certo também, ou melhor, discutível, né? Que é a limitação do acesso a grupos comerciais. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje tem uma galera que vai lá fazer yoga, fazer... Oh, meu Deus. Snack, dá um tempo. Fazer yoga, fazer exercícios de enfim, né? Vender o seu serviço ali, né? Como eu falei, um exemplo de yoga e outras coisas parecidas com isso, exercícios, enfim. Eu não sei agora dizer o nome exato, mas esse tipo de atividade. Então teria uma limitação para essas pessoas, né? Não se sabe, eu não sei precisar o tamanho dessa limitação, porque como eu falei, essa lista de problemas os problemas nessa lista de concessão eram meio amplos, assim, não falava exatamente quais grupos e como vai ser essa limitação e tal. E ia limitar também a quantidade de pessoas para shows e tal, né? Por exemplo, eu já participei de um evento lá, tocando, inclusive, naquele palco que é o fundo do auditório, auditório parece um triângulo, né? No fundo daquele auditório, eu já participei uma vez de um evento lá, que é aquele Samsung Blues Festival, que tinha muita gente, eu não sei precisar, sei lá, mas talvez umas 20 mil pessoas. Tinha muita gente, muita gente. Então isso seria uma outra questão aqui, né? Enfim, por este motivo, o Ministério Público travou esse processo de concessão e solicitou junto à prefeitura que mudasse, elaborasse um plano, né, que tivesse sanado essas questões. Muito bem, esse plano foi reelaborado, né, revisado, e ontem houve um consenso entre o Ministério Público e a juíza, né, que estava cuidando disso, e a concessão foi liberada para essa construtora, certo? Um pequeno detalhe, por que o Parque do Ibirapuera e mais 5 parques, né? E são 5 parques, tipo, tecnicamente aleatórios, um em cada canto da cidade, não estão ali nas proximidades, né? Segundo eles alegam que
como o Parque do Ibirapuera ele vai gerar muita renda, ele tem um potencial de exploração muito alto, então seria interessante que eles pudessem meio que, é como se fosse assim, ó, bom, eu vou te dar esse negócio aqui que vai render muito dinheiro para você, você aproveita e pega esses 4 aqui que estão meio abandonados e dá um grau também, seria mais ou menos isso. Meio que dividir essa... É a contrapartida, né? Pode-se dizer que sim. Mas daí que entrou no bolo junto pra... vamos aproveitar, né? Porque o cara que ganhar o Ibirapuera vai ganhar muita grana. Então, leva esses daqui também. Tipo isso. E aí foram esses outros 4 ou 5 que eu citei aqui, né? 5, né? Segundo a prefeitura, até para finalizar aqui o que eu consegui averiguar nessas reportagens, aí quem estiver ouvindo a gente pode procurar isso no G1, na Folha, tá falando tudo quanto é canto. Cada um fala um pouquinho diferente, mas basicamente é a mesma coisa. A prefeitura diz que vai economizar aí 1 bilhão. E aí eu, de novo, vou me apegar aos dados, né? A Construcap vai pagar uma outorga onerosa de 70 milhões, vai investir 180 milhões ao longo do contrato, em 70 e 35 anos, e a prefeitura vai economizar até 1 bilhão. Eu sei, eles dão esses dados todos meio soltos aqui, não tem uma ligação... Não tem uma explicação mais coerente, né? Tudo assim. Não tem a fórmula, né, que eles fizeram para chegar nesse número. Tipo, eu não sei, sei lá, vou ganhar 300, vamos economizar 1 bilhão e vamos conseguir a paz no planeta. É de umas coisas que não sei lá, meio aberto. Esses números aí eles pegam pega a média dos últimos anos para quanto que eles gastavam por ano e o valor da concessão é o valor de entrada dividido, parcelado aí durante os 35 anos. É como no caso do Pacaembu, né? Esse é o cálculo que eles fazem. Agora, essa esse de 1 bilhão, você acha que é isso? O de 1 bilhão seria o que eles gastam. Gastam mais arrecadam, certo? Isso, é o que eles consideram que já gasta e é o valor que eles não vão investir mais nisso e que poderiam investir em saúde, educação. Essa é a justificativa. Né? Foi o Satoshi falou, foi exatamente a frase aqui do... Ou foi o secretário, ou foi o que vai ser o futuro prefeito. Que falou isso. Falou, não faz sentido, esse dinheiro tem que ser colocado em educação, blá 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 blá. Muito bem, então essas são as informações acerca do parque, né? Eu quero esperar vocês comentarem fazer as pontuações, e eu vou ler aqui um pedacinho mais ou menos do que diz esse manual aqui, né, da concessão, e as intervenções principais que estão descritas aqui que podem ser feitas eventualmente. Inclusive essa concessão ela tem um prazo de 5 anos que pode ser revisada eventualmente. Então ela não está cravada do jeito que está. Ela pode, durante 5 anos, ainda sofrer alguma alteração. Eu acredito que a alteração, obviamente, vai ser muito pequena, ou no mínimo que não vai prejudicar a construtora que ganhou. Abre um parênteses rapidinho aqui, ela parece que andou passeando aí pela Lava Jato. Mas isso não é o caso, né? É só um adendo, né? Eu queria colocar uma coisa que também foi conversado no episódio que a gente falou sobre a concessão do Pacaembu com o Carlos, e que, mais uma vez, assim, hoje eu enxergo como todos esses números, né, como sendo uma ideia interessante, mas como na maioria das vezes no Brasil, a prática normalmente não é feita por conta da ideia e da melhoria, e sim por questões políticas, e às vezes e também a questão da legislação costuma abrir para muitas brechas. Então é esse receio que eu tenho, né? Quando você concede para uma empresa privada uma coisa que é pública, com um contrato que às vezes não é bem feito, ou propositalmente ou não, dá um certo medo, porque aquilo teoricamente tem que continuar sempre como algo público, mesmo que sendo cuidado por uma empresa privada. Então é um pouco do receio que eu tenho, justamente pela legislação, na maioria das vezes, a legislação não conseguir evitar brechas ou seja, sabendo que essas empresas querem lucrar muito, eles vão fechar um contrato que diz uma coisa e às vezes conseguir fugir de alguma forma para ganhar mais ou para gastar menos, e o resultado para o usuário, né, para o morador da cidade, não ser como se fala antes da concessão, né? Então esse é o meu receio. Eu acho que a ideia é interessante, mas eu acho que na prática
pode ter muitas variáveis. Variáveis lê-se por mutretas. Não, acho que Entre outros. acho que é uma tentativa, né? Tem exemplos no mundo aí que funcionou esse método aí de PPP, né? Tem lugares que tentou que não deu certo. Mas eu acho que se tiver bem amarrado, bem construído ali, eu acho que nada impede, sabe? Eu vejo o Japão, por exemplo, como exemplo, que pelo menos isso funcionou lá. Que as empresas entraram como concessão e conseguiu fazer com que o país crescesse, né? Então ele vinha de uma Segunda Guerra devastado ali, que só conseguiu crescer na velocidade que cresceu dessa forma, né? A Coreia do Sul também é um exemplo que conseguiu crescer, né? Tipo, até 20 anos atrás eu acho que era muito parecido com o Brasil e que a partir desses processos aí de incentivo, de investir em tecnologia e educação, eles cresceram absurdamente. Então, tipo, o Estado focou em educação e tecnologia, enquanto as empresas começaram a ajudar em outros setores, né? Quanto na saúde, no transporte, enfim. E aí conseguiu e deu certo. E tá dando certo, né? Enfim. Então, pode ser uma tentativa, né? De repente, ele pode investir em outras áreas, legal, né? Mas ao mesmo tempo fica o questionamento, né? Como é que uma empresa privada consegue arrecadar muito mais que o Estado, sendo que o Estado poderia estar explorando dessa forma e pegar esse dinheiro e investir em outras áreas, né? Então, é muito complexo, assim, né, essa linha, assim. Mas eu entendo que se fizer bem feito, pode ser uma coisa viável. Mas não sei se eu entendi a sua dúvida, essa questão, na verdade. Você quer dizer como que agora quem adquiriu a concessão vai conseguir ter esse lucro e o Estado não consegue. E o Estado. Não, mas é que eles vão investir, segundo aqui, o site do próprio parque diz que eles vão investir 180 milhões, ou seja, são 180 milhões que não vão ser investidos pelo Estado. Para quê? Para fazer, segundo eles, restauração do patrimônio tombado, segurança e tecnologia, novas instalações de sanitários e vestiários, apoio ao usuário, restaurante, recuperação de áreas verdes. Estou lendo tudo isso aqui que está falando áreas de equipamentos para a prática esportiva, a melhoria de vias internas. Então, teoricamente, ele recebe, né? Recebe por ter pago, obviamente, então ninguém está dando nada, essa concessão, e que em cálculo por 35 anos, ninguém aqui é romântico e achar. Eles querem, porque eles sabem que dali eles vão conseguir tirar dinheiro, Sim. E muito dinheiro de alguma forma. E o Estado, não tem condições de fazer esses investimentos que é necessário para um parque, principalmente de melhorias e de questão de cuidar, enfim, restaurar, o que tem muito patrimônio lá tombado, que tá, Deus dará, diga-se de passagem ali, a marquise de Ibirapuera, enfim. Então a gente sabe que é um patrimônio ali que exige muito investimento, além do investimento além do gasto que eles têm, que é essa economia que eles dizem que vão ter, né, que é de 1,08 bilhão, né? Então, assim, eu acho que a questão é, pensando sem nenhum romantismo por trás, sem dúvida, se eles receberam essa concessão, de alguma forma eles vão ter que ter um lucro para rebater esses 180 milhões que dizem que vão ser investidos, né, nesses 35 anos. A grande questão, eu acho que o problema não é a concessão como muita gente coloca. O problema é como que essa concessão foi concedida. Porque eu acho que é um espaço público de grandíssima importância, né? Ainda mais uma cidade como São Paulo, que é escasso espaços de lazer, áreas verdes, ele tem uma história, então eu acho que não tem problema de ser feita concessão, mas sabendo-se da importância e da necessidade de mantê-lo com o mesmo espírito que ele tem hoje. Claro, a gente não quer melhorias são bem-vindas, mas o que eu quero dizer é como que vai ser feita essa exploração? Aqui eles colocam como se tudo no mundo lindo, maravilhoso, que não vão, né, que vão melhorar os canteiros, que vão melhorar tudo que está lá dentro. Mas como que isso, de alguma forma vão ter que ser construídas coisas, de alguma forma eles vão ter que arrecadar. Então, essas formas, eu acho que tem que ter um cuidado, que era no momento
das diretrizes que deveriam ter sido passadas a esse grupo que recebeu a concessão, que eu não sei dizer aqui como que foram, e que é isso que eu acho que é o grande ponto de tudo isso, para que a gente se sinta seguro de que realmente a gente vai conseguir usufruir daquele espaço que é de direito de todos os cidadãos da cidade de São Paulo, né? Bom, eu ia só pontuar uma questão aqui, eu na verdade acho que uma grande dificuldade aí, não é na verdade, eu concordo com o que você falou, como essa concessão foi concedida, né? Inclusive o Ministério Público levantou algumas possíveis pontos de fraude, né? Enfim, não sei se vale a pena a gente discutir isso aqui, porque é uma coisa que exige alguns dados a mais. Mas já existe ali um pelinho nesse ovo, sabe? Tem um negócio ali. Agora, o principal para mim, eu li não, né? Mas eu verifiquei como é que é o nome disso daqui. É uma coisa aqui com umas 67 páginas, tem a coisa toda. São as diretrizes, né, da atuação da concessionária, edital de licitação, é mais ou menos isso. E tem intervenção em tudo lá no parque, tudo, até nos edifícios históricos ali, né? Acho que alguns até tombados pelo patrimônio. Aquele grandão, o Pacubra, o pavilhão de cultura, se não me engano. Enfim, tem intervenção para tudo. E tem descrito aqui o que é intervenção. É claro, de uma maneira sucinta, né? Mas acredito que isso deve ser depois mais elaborado, ou pelo menos passar pela aprovação de um órgão competente quando a construtora resolver fazer essas intervenções. A questão é, quem é que vai fiscalizar isso, né? Eles estão falando de investir, sei lá, um valor de 10x. Quem é que vai averiguar se os 10x estão sendo investidos da maneira certa, né? E se é 10x mesmo. Então, como são muitas atividades, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó, bem básico, né? Eles falam aqui em, como é que fala? Novos atrativos, né? Esses novos atrativos seriam melhorar os edifícios, reformar, fazer... Tem um aqui que é um novo atrativo de esporte, então seria um novo empreendimento voltado ao esporte. Eles dividem o parque em 2 grandes blocos, né? Área verde e área cultural. Então, como é que essas coisas seriam feitas? Eu acho que faltou talvez um pouquinho mais de preciosismo nessa licitação para a gente saber melhor, mas acredito que quando eles forem fazer vai ter uma aprovação, eles vão ter que passar isso por um crivo, né? Antes, a construtora, eu digo, não, vamos fazer aquela intervenção em tal lugar, então manda o projeto aqui, vamos ver como é que vocês estão fazendo e tal. Mas mesmo assim, o medo maior que eu tenho não é da concessão da parceria. Eu acho que isso aí é positivo. Como o Satoshi salientou aí, temos exemplos positivos e negativos, né? Mas a grande questão que me deixa aqui mais com a pulga atrás da orelha é quem é que vai fiscalizar isso? Qual que é o poder de fiscalização que o Estado tem para fazer com que uma empresa, numa cidade de milhões e milhões de pessoas, cumpra exatamente o que lhe foi proposto, ou imposto, mesmo, tá dizendo, né? Mais uma vez a gente volta para o assunto de fiscalização, e eu acho que mais do que isso, né, não é nenhum poder de fiscalização que o Estado tem, mas o interesse de fiscalizar que o Estado tem. O quanto nessas contas aí não tem dinheiro sujo, corrupção e tudo mais, que passam com que eles se seguem e realmente não queiram fiscalizar para que isso não apareça. Então, tudo isso na teoria é muito interessante, só que na prática, no Brasil, deixa todas essas dúvidas, né? Eu torço pra caramba pra isso aqui ser um exemplo positivo, sabe? Chegar lá e falar, nossa, velho, como os caras mudaram isso aqui, impressionante. Mas não é uma questão de ser cético, é uma questão de ser realista, né? Ser prático, né? Quando foi que um negócio desse aconteceu aqui, meu? Eu não me recordo. Falo isso com tristeza, mas não me recordo. Os metrôs que são concessão, o que você acha? Tá aí um bom exemplo. O metrô, pelo menos a linha amarela, onde eu costumo circular mais, é muito bem cuidado, funciona bem, viu, Satoshi? É um exemplo bom. Só uma observação. Desculpa, só porque tem a ver com o que o Samuca acabou de falar, acho que vai ser mais direto. Fala. Senão depois... eu concordo, a parte do metrô, principalmente da linha amarela, né, que é concessão, sim, ele está funcionando muito bem cuidado, não sei se bem estudado, mas acho que aí assim, realmente, não quer dizer que não vá
vai ficar bom para o usuário, mas a questão é o quanto de grana e quanto de tempo que não se gastou antes disso. Exatamente. É isso que... Tipo, o metrô, a linha amarela tá sensacional, só que quanto tempo eles demoraram para fazer a estação, quanto tempo eles prometeram que ia fazer, quanto dinheiro eles gastaram a mais do que estava previsto. Tem todas essas questões de politicagem e corrupção e que, beleza, pode ser que depois a gente vá daqui 1, 2 anos no Ibirapuera e esteja animal, talvez 24 horas, porque os caras conseguiram colocar segurança. Porra, beleza, tá lindo, só que quanto não tem a ver com política e com gente ganhando dinheiro a essas custas, entendeu? Eu acho que é isso que me preocupa, na real. E eu acho uma grande questão aí, na verdade, é a gente não ter a falsa ilusão de que a gente não vai pagar por nada. Não, o parque vai continuar sendo gratuito. Ele já não é gratuito, a gente paga hoje. É que você paga indiretamente, mas existe um custo. E quem paga esse custo, obviamente, é o cidadão. Então, a gente vai continuar pagando, só que a gente só está pagando para uma outra pessoa fazer o serviço, em vez de ser o Estado, entendeu? Mas vamos continuar pagando. Aí é isso que o Danilo falou. Inclusive, o Satoshi já abordou esse tema aqui do metrô em outros carnavais aí, né, Satoshi? Em outros podcasts. A gente já conversou sobre isso aí. Sobre o quanto demorou, quanto custou a linha amarela. Mas a pergunta que você me fez, o que você acha? Eu acho ótimo. Tá funcionando super bem. Mas se eu for levantar as lebres lá, meu amigo... Só complementar a informação do Danilo, a concessão só é concedida oficialmente ali, né, que ele pode começar a praticar a sua concessão após a execução, né? Então toda a parte de construção é feita com dinheiro público e talvez por isso também tenha demorado mais a execução. Aí tem aqueles negócios do Lava Jato, todos aqueles problemas que a gente chegou a ver noticiado, né? A gente não vai entrar em detalhes nisso, mas a partir do momento que entregou a estação, que é validada a concessão. Então talvez... que a concessão era para cuidar, não para fazer. Aqui no parque, na verdade, a concessão é para fazer, cuidar e aí fazer o que for segundo... Aí por isso que são situações diferentes, e talvez essa questão de trazer demorou para ficar pronto, então até que ponto concessão é bom, é que a concessão de fato não faz parte nisso. Ele ajuda porque já está no processo, né, já ganhou a licitação, mas o dinheiro que entra não é deles, então talvez por isso tenha uma confusão maior, né? E talvez seja porque assim o Estado consegue controlar mais a grana que entra para eles, né? Porque não dá concessão para eles construírem e fazer tudo rápido, porque assim eles conseguem controlar e é que também eu acho que mais grana. É uma forma também de falar que é do Estado, né, eu acho. Não sei como funcionaria isso exatamente, mas tipo, eu construí, isso é meu. Porque então, a concessão renova, a concessão do transporte do ônibus, que a gente falou lá no início, ela vai renovando, né? Engraçado que eu tava lendo esse edital aqui, né? E eles colocam uns 3Ds aqui, até interessante, bonito, assim, um barquinho ali no lago, né? Uma pessoinha andando ali, tudo bonita, tá? Pessoinha. Nós temos um camarada envergado. Tem um pinguim? Não tem pinguim, não. Mas pinguim, por favor, não tem trema mais. Mas eles fizeram um negócio muito louco. Só que aí eu vou olhar aqui, ó, edital de orçamento de janeiro de 2017, mano. Eu fico pensando, né? Eu acredito que não deve ter tido tanta burrice dos caras terem aprovado uma concessão de 70 milhões baseado no orçamento de 2017. Eu acho que não teve isso, mas... Não, mas deve ter umas letrinhas lá embaixo de reajuste, lá como qualquer contrato tem. Vai ver esses valores começaram lá em 2017 em 35 milhões e chegou em 70. Mas acho que eu tô viajando, né? Isso não acontece aqui, né? Coisa da minha cabeça. Claro que não, Samuel. Isso é coisa de filme. Isso é igual chifre, é coisa da minha cabeça. Eu só queria só complementar uma coisinha, porque eu estive acompanhando essa história da concessão, principalmente pelo fato de uma certa manifestação com relação a um ponto específico do parque, que é o Viveiro Manequim Lopes. Que ali, segundo a análise desse documento que você, Samuca, abriu aí, que mostra onde vai ter intervenção e tal. Eu tô tentando encontrar isso. Qual que é o nome? Viveiro Manequim Lopes, né? Manequim Lopes. A intenção era de construir, segundo esse arquivo, esse documento, tem um restaurante lá, e não sei o quê,
e meio que dá para entender que ali vai ser então alterado a sua utilização e não só isso, suprimido algumas construções daquele local. Então isso era um ponto específico assim de toda essa discussão. E aí o que eu queria dizer é assim, de novo, essas diretrizes até que ponto foram olhadas com esse cuidado do entendimento do que é o significado do parque e do que acontece lá dentro. E de um local como este, que é um viveiro. Produz tanto as mudas do parque como as mudas que estão para as áreas urbanas da cidade de São Paulo. Mas não só isso, que também produz, é um espaço de educação ambiental. Tudo bem que para um olhar, talvez, de uma pessoa que é a pessoa responsável por tudo isso que está sendo feito, já foi feito, né, a construção, talvez ele seja algo insignificante, mas quem é essa pessoa para ter esse olhar, sendo que é uma coisa, que é um espaço público e que remete a não só ele, a toda a cidade de São Paulo. Então eu acho que faltou muito o ouvir dos usuários, do cidadão, e aí isso que deixa a gente ainda um pouco mais receoso e receosa do que vai vir a ser essa concessão. Esse olhar de que só um olhar tem uma certeza e o que é certo e errado baseado nisso. Então, isso é o meu medo, porque, de novo, é um espaço que é de todos e que tem seu caráter simbólico, sem dúvida. Isso aqui com certeza vou ter outros capítulos. Os caras liberaram agora, né? O Ministério Público chegou num consenso lá, mas com certeza daqui a pouco vai estourar alguma coisa aí e a gente vai ter mais motivo para falar, entendeu? Ou no mínimo vamos acompanhando se a coisa tá andando direito, né? Ou pode ser que no próximo episódio sobre esse assunto a gente grave num dos pedalinhos que vai ter no Lago de Ibirapuera. Ah, sem dúvida, vai ter vários lá. É isso, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para comentários, participações, querem indicar matérias, querem participar, mandem e-mail pra gente no podcast.arq2p@gmail.com ou no Instagram podcast_arq2p. Sigam a gente, estamos quase batendo. A gente começou o programa com quase 5.000, deixa eu ver agora quanto que tá. A gente começou a gravação com 4.983 e agora estamos com 4.990. Então, provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo, eu pensei que você a gente 4.970. pararam de seguir. Então, faltam 10 pessoas para chegar em 5.000. E se você for os 5.000, a gente vai ficar muito feliz. Eu pensei que você ia prometer alguma coisa aí, já ia te bater. Não, Eu tô prometendo, eu prometo estar muito feliz. É melhor nem falar isso. Porque senão ninguém vai ficar seguindo até chegar nos 5.000. Como assim? É porque todo mundo vai querer ser os 5.000, então até o 4.999. Quando a gente lançar isso, já vai ter travar. ficado 5.000 já. E 99 vai travar ficar um mês ali, né? Bom. Não, quando a gente lançar esse episódio, já vai estar com mais de 5, vai estar quase 6 já, pessoal. E falar pra galera também dar uma olhada lá no nosso Instagram, que de vez em quando a gente vai movimentar os stories lá com alguma coisa. É isso. Fechou. Valeu. Galera. Lacrou. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.